Olá! Hoje a gente vai mergulhar na figura, assim, monumental de Agatha Christie, né? A indiscutível rainha do crime. Com certeza. A obra dela é gigantesca, mais de 60 romances policiais, contos, peças. Uau! Ela é a romancista mais bem-sucedida da história popular, né? Bilhões de cópias, traduções para mais de 100 línguas, é impressionante. E clássicos, né? Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo. Todo mundo conhece. Sim, fazem parte da cultura geral. Mas o que traz a gente aqui hoje é uma coisa bem século XXI, a ressurreição digital da Agatha Christie. Usaram inteligência artificial para um curso de escrita online da BBC Maestro. Isso é fascinante. É fascinante, mas assim, já levanta um monte de questões complicadas, né? Nossa ideia aqui é justamente analisar a fundo essa inovação, explorar as discussões éticas, legais que isso tudo provoca. Principalmente pensando na personalidade dela, que era super reservada. Ok, vamos lá. Sem dúvida. Olha, o que a gente tem aqui é um choque, né? Um ponto de colisão bem interessante entre a tecnologia de ponta e conceitos muito profundos. Memória, ética, legado. Por um lado, tem aquela atração, né, de poder ouvir, assim, entre aspas, os conselhos da própria autora, recriados nas próprias palavras dela. Mas, por outro lado, essa ideia de recriar digitalmente alguém que já morreu, nossa, acende um debate muito intenso. Consentimento póstumo, respeito à imagem, até como a gente lida com a perda, né? Exato. Vamos começar pelo como. Como é que fizeram isso, essa recriação digital, para o projeto da BBC Maestro, o Agatha Christie on Writing? Pelo que eu li, usaram IA para a imagem e para a voz, mas o conteúdo em si não é gerado artificialmente, é isso? Isso, exatamente. O conteúdo das aulas foi, assim, cuidadosamente compilado. Pegaram os próprios escritos da Agatha Christie, sabe? Trechos de cartas, ensaios, entrevistas onde ela falava do processo criativo dela. Ah, interessante. E também teve a colaboração de acadêmicos especialistas na obra dela, como o Dr. Mark Aldridge, Michelle Casmer. O Dr. Aldridge até disse que foi um esforço para reunir meticulosamente as palavras da própria Agatha Christie. Ele achou emocionante ver os insights dela ganharem vida. Entendi. Então, a base do que essa Christie digital fala vem de fontes reais dela mesma. E a parte técnica, a recriação da imagem, da voz, como é que foi isso na prática? Bom, aí foi um processo bem elaborado. Contrataram uma atriz, a Vivian King. Ela fez um trabalho super intenso de pesquisa, sabe? Estudou os poucos vídeos e áudios que existem da Agatha Christie para pegar os maneirismos, o tom de voz, o jeito dela. Nossa, que desafio. E aí, durante as filmagens do curso, entrou a tecnologia de IA, o que a gente chama de deepfake. Deepfake. Só para esclarecer rapidinho para quem talvez não conheça bem, essa tecnologia basicamente aprende as características do rosto e da voz da Christie a partir do material que existe. Isso. E depois consegue, mapear digitalmente isso no rosto e na voz da atriz, da Vivian King, enquanto ela atua. Exatamente essa lógica. É como se a IA vestisse a atriz com a aparência e a voz da Agatha Christie. A Vivian King até falou que foi um desafio único na carreira dela, 44 anos de carreira, exigiu muita atenção aos detalhes, às sutilezas. Imagino. E um ponto fundamental aqui. Todo o projeto teve o aval, o apoio do espólio da escritora. Quer dizer, de quem detém os direitos legais dela hoje, a Agatha Christie Limited. Quem administra é o bisneto dela, o James Pritchard. Entendi. Essa autorização do espólio é a chave, claro. E o que o James Pritchard falou sobre isso? Ele pareceu tranquilo com a ideia? Olha, ele defendeu a iniciativa, sim. Ele bateu na tecla de que o conteúdo é baseado em material autêntico dela. Nas palavras dele, a equipe extraiu de vários de seus escritos uma extraordinária gama de suas visões e opiniões sobre como escrever. A ideia é que o público possa aprender a criar um mistério nas próprias palavras de Agatha. Certo. Mas ele também foi bem honesto sobre ter algumas reservas. Numa entrevista para o Telegraph, ele admitiu: "Eu estaria mentindo se dissesse que não há preocupações." E ele disse: "Mas acredito e espero que isso esteja usando a IA de uma forma útil e ética."
O Pritchard fez questão de dizer que a IA não faz tudo sozinha, sabe? Depende da atuação da Vivian Keane e da pesquisa acadêmica que escolheu o que ia ser dito. Não é a IA pensando ou escrevendo como a Christie. E aqui a gente chega no ponto crucial, né? Porque, ok, o conteúdo vem dos escritos dela, a família autorizou, mas como isso se encaixa com a figura da Agatha Christie que a gente conhece? Pois é. Ela era famosa por ser avessa à publicidade, uma pessoa extremamente reservada, fugia de aparecer, ela queria ser lembrada pelas histórias, não pela imagem dela. Exatamente. Colocar ela de volta em cena, mesmo que digitalmente, parece totalmente contra o que ela demonstrava em vida. Eu fico pensando como isso bate. Da polêmica ética que surgiu. Muitos fãs, muitos especialistas apontaram essa dissonância. A jornalista Ana Paula Laus, que é especialista em literatura policial, por exemplo, deu uma opinião que reflete o sentimento de muita gente. Penso que ela não aprovaria esse tipo de exposição. Para ela, o que importava mesmo era ser lembrada pelas histórias, não pela imagem. Faz todo sentido. A questão central que fica no ar é: faltou o consentimento da pessoa principal, a própria Agatha Christie. Essa coisa do consentimento depois da morte me lembra na hora um debate que a gente teve aqui no Brasil não faz muito tempo com o caso da Elis Regina, né? Que foi recriada por IA para um comercial de carro. Perfeito. Gerou uma confusão, discussões enormes. Foi parar até no CONAR, né? Exatamente. O caso da Elis Regina mostra bem como isso é complexo. O CONAR, que é o nosso Conselho de Autorregulamentação Publicitária, analisou e arquivou o caso. Mas a discussão pública foi, nossa, muito intensa. Sim. E isso leva a um ponto jurídico importante que o advogado Juliano Madalena destacou. Uma coisa são os herdeiros administrarem os direitos autorais da obra, os livros, as músicas, etc. Outra coisa bem diferente é o direito sobre a imagem pessoal, a voz, a personalidade, até o pensamento da pessoa que morreu. O Madalena é bem direto. A pessoa falecida não tem a possibilidade de consentir. Ninguém pode garantir que a Agatha Christie teria aprovado esse curso. Ponto. E mesmo que o conteúdo seja baseado nos textos dela, a forma como ele é apresentado, a seleção, a edição para virar um curso, tudo isso é novo. Não é a mesma coisa que ler um livro ou uma carta dela, né? Exato. O professor Cristiano Max Pereira Pinheiro fala dessa questão da autenticidade. Ele diz que ter uma aula com o avatar da Agatha Christie não é a mesma coisa que ter uma aula com a Agatha Christie. É uma simulação no fim das contas. É uma experiência mediada pela tecnologia, pela curadoria de outras pessoas. Não dá para dizer que a autoria do curso é dela, embora se baseie nas palavras dela. É uma representação, não a presença real. Isso tudo vai desaguar na questão legal. Como é que a lei, principalmente aqui no Brasil, está vendo essas recriações digitais de quem já morreu? Tem alguma regra clara? Olha, hoje no Brasil a gente está num certo limbo jurídico nesse ponto específico da recriação digital póstuma por IA. Não tem uma lei específica para isso. Sério? Sim. O que existe é um projeto importante de reforma do Código Civil que está em discussão e que pensa nisso. A ideia lá é que precisaria de uma autorização prévia dada em vida pela pessoa para poder usar a imagem e a voz dela dessa forma depois da morte. Isso seria importante. Seria. Mas, por enquanto, como essa lei não vale ainda, o que acaba acontecendo na prática é que a decisão dos herdeiros prevalece. Mas mesmo com a autorização dos herdeiros, essa liberdade é total ou tem outros limites sendo discutidos? Tem, sim. Existe uma discussão jurídica bem interessante sobre respeitar o que se chamam de imagem-atributo da pessoa falecida. Imagem-atributo? O que é isso? Esse conceito se refere a como a pessoa era conhecida em vida, sabe? Seus valores, sua reputação. O professor Felipe Medon deu um exemplo hipotético bem forte. Imagina usar a imagem do Gandhi, que é um símbolo mundial da paz, numa propaganda defendendo arma. Nossa, péssimo. Mesmo que, sei lá, os herdeiros autorizassem por algum motivo, isso seria um desrespeito claro à imagem-atributo dele. O desafio é: quem defenderia essa imagem se os próprios herdeiros concordassem com o uso assim controverso? Fica complicado.
É uma questão delicada mesmo, sobre quem zela pela memória e pelos valores de uma figura pública depois que ela se vai. Exatamente. E essa incerteza toda faz com que algumas figuras públicas já tomem atitudes. A atriz Whoopi Goldberg, por exemplo, já falou publicamente que colocou no testamento dela uma cláusula proibindo, de forma expressa, que usem a imagem dela como holograma depois que ela morrer. Uau, ela se antecipou. Sim, ela está tentando controlar o uso da persona digital dela pós-mortem. Isso levanta uma questão super importante sobre o direito ao controle da própria imagem, mesmo depois da morte, né? Com certeza. E para além das questões legais de controle de imagem, que já são complexas, tem um impacto mais íntimo, mais pessoal, não tem? Como essas tecnologias que trazem de volta os mortos mexem com a nossa forma de lidar com a perda, com a memória, com o luto. Confesso que tem um lado meio perturbador nisso tudo. Mexe e mexe fundo. A professora Thalita Ferraz levanta uns pontos bem importantes sobre isso. Ela alerta para o risco de, quando a gente cria esses simulacros digitais que interagem no presente, a gente está, de certa forma, substituindo a pessoa real que se perdeu por uma cópia. Isso poderia, talvez, atrapalhar o processo natural de elaborar o luto, sabe? O luto muitas vezes precisa de um certo distanciamento simbólico, de um espaço para a ausência ser processada. Se essa ausência é logo preenchida por uma presença digital, como fica o luto? Faz muito sentido. E a professora Ferraz também falou de um outro risco, de uma memória saturada, não foi isso? O que seria essa memória saturada? Sim, ela se preocupa com a chance da gente criar uma memória do passado que é o tempo todo reativada e reformatada pela tecnologia, mas sem um olhar crítico, sem nuance. Tipo um simulacro meio homogêneo, talvez até idealizado do passado. Entendi. Isso poderia levar, na visão dela, a umas visões meio reacionárias, sabe? Que pintam um passado como perfeito e ignoram as complexidades, as contradições. É uma questão que vai além do luto individual, entra na ética e na política de como a gente constrói a nossa memória coletiva. E essa tendência de reviver digitalmente figuras do passado, ou até parentes, parece que só vai crescer, né? Com a tecnologia avançando. É o que aponta o pesquisador Rafael Gimenez das Neves. Ele observa que essa tendência é puxada por duas coisas fortes. Primeiro, um desejo humano muito antigo, quase que nosso, de driblar a finitude, de negar o fim. E segundo, a facilidade tecnológica para fazer isso está cada vez maior. Hoje a gente precisa de cada vez menos dados, tipo poucos minutos de áudio, algumas fotos, para criar simulações de voz e imagem que são, assim, surpreendentemente realistas. Clonar a voz já é algo acessível. É verdade. O maior desafio ainda é replicar os trejeitos, o raciocínio complexo, o jeito único da pessoa, que exige um conhecimento mais profundo. Mas, bom, a tecnologia avança rápido, né? E a linha entre o que é real e o que é simulação digital vai ficando cada vez mais borrada. É um cenário que mistura fascínio e uma certa apreensão, né? Então, só para a gente recapitular. Temos essa recriação da Agatha Christie por IA, que é impressionante tecnologicamente, tem o aval da família, permite apresentar as ideias dela de um jeito novo. Isso. Mas, por outro lado, isso acende um debate ético muito sério sobre consentimento póstumo, especialmente no caso dela, que era tão reservada, gera reações fortes, preocupações sobre o respeito à memória e à autonomia dela. Exatamente. O dilema está aí. De um lado, o potencial educativo, a homenagem, a chance de alcançar novos públicos com as ideias da autora, como o Bisneto defende. Alguns, como o professor Pinheiro, até falam que a gente pode estar vendo o nascimento de um formato de conteúdo. Do outro lado, os riscos éticos são claros. A falta do consentimento explícito dela, a questão da autenticidade da experiência e esse vazio legal que a gente ainda precisa preencher. Tudo isso só reforça como é urgente a gente debater amplamente e criar regras claras sobre o uso de IA para recriar figuras públicas que já morreram. A gente precisa achar um equilíbrio que permita inovar, homenagear, mas que também garanta o respeito fundamental à memória,
à imagem e aos possíveis desejos de quem já se foi. Fica então uma reflexão final para quem está acompanhando a gente. À medida que essa tecnologia fica cada vez mais poderosa, mais acessível, como é que a gente vai definir o que significa consentimento na era digital, mesmo depois da morte? E o que realmente significa preservar o legado de alguém? É replicar a imagem e as palavras com a maior fidelidade tecnológica possível? Ou é proteger a memória e a privacidade, honrando o jeito que a pessoa escolheu viver e ser lembrada? Uma questão bem complexa, sem resposta fácil, que com certeza vai continuar desafiando a gente.